Sofia. Eu tô me arrumando para apagar um reset para não morrer. E se morrer, Sofia, deixa morrer. Esse avatar aqui, esse corpo aqui, é só uma roupa. Viu? Dizem os estrelosos por aí, os estrelosos, que vai ter o grande dia, o reset. Não é assim que funcionam as coisas. A transição planetária é uma janela de séculos, milênios. E não sou eu que estou falando isso, não. A nossa cabecinha do Ocidente é muito pequena. Lá no Oriente não tem nada disso. E eu não sei, meu querido e minha querida, eu sempre estou trazendo aqui uma visão do Oriente para você enxergar que a caixinha que nos prenderam aqui no Ocidente foi construída. E aí tem um reforço dos estrelosos para te trancar no pânico e falar que a coisa vai ter o reset, 3 dias de escuridão. Isso já vem acontecendo. Mas é que ninguém percebe, está esperando um grande evento, que o céu caia na Terra, que haja uma explosão, um impacto de um meteoro profundo. As coisas já estão acontecendo. A transição planetária já está acontecendo. E nós escolhemos estar aqui encarnados neste momento. Não significa que vai acontecer algo grandioso neste momento que nós estamos encarnados, porque vive acontecendo. Aquela coisa que aconteceu em 2020, que foi realmente um momento muito triste da humanidade. Mas eu já trouxe falando aqui, gratidão, Mônica. Eu já trouxe falando aqui que já aconteceu coisas muito piores na história da humanidade, com muito mais números de abatimentos. Eu já trouxe aqui em lives. Então, a transição planetária já está acontecendo. E ela é uma janela. Os estrelosos, a geração New Age, quer colocar você no pânico. E se morrer, morreu. Pronto, acabou. Lá do outro lado continua, não acaba não. Muita gente acha que, morri, pronto, acabou. Não, continua do outro lado. É, isso mesmo. Então, você tem que sair daqui consciente, largar esse avatar seu aí, consciente. Não é sair daqui assim, acabou, jogou pra cima, não. Do outro lado, você vai encontrar quem? Os senhores do karma, que vocês têm tanto medo. Aí os senhores do karma vai vir com a pranchetinha dele aqui, ó. Vem cá, deixa eu ver se você fez tudo bonitinho. Não fez? Volta. É aquela pessoa que você odeia. E aí você vai continuar vivendo aqui nesse inferno que vocês tanto querem vazar daqui, embora daqui. E não sou eu que estou falando, não. Viu? Diversas correntes espiritualistas falam a mesma coisa. Então, cuidado nos canais que você assiste aí, os estrelosos, que vivem falando que a nave vai me buscar, que o umbral, quer dizer, a roda, também já falaram, né? Que o umbral acabou, que a roda de Sansara também acabou, que o tempo acabou, os escolhidos foram selecionados, o joio do trigo já foi selecionado, que vai vir a nave do Bashar buscar, que os arcturianos estão vindos. Isso é a ideia dos estrelosos. Olha o absurdo que eu já escutei, que os 3 dias de escuridão, os bons, vai estar dentro de casa, deitado, dormindo e nem vai ver. Quem te vê na rua, esses vão queimar no mármore do inferno. Olha isso. E a pessoa que falava isso estava representando e falando em nome da Mãe Maria, Mãe de Jesus. Cuidado, então. E também não precisa acreditar em tudo que eu falar também, não. Aqui eu trago coisas baseado nos estudos, não é nada da minha cabeça. Em estudo, em livros, em referência. Um dia uma pessoa falou assim pra mim, pra que você tá dando referência? Eu falei, porque as pessoas precisam de saber onde que elas estão pisando. E a pessoa falou assim pra mim, você não precisa disso não. Quantas canalizações a gente não viu por aí, psicografias? Eu poderia muito bem chegar aqui e falar as coisas que eu recebo, mas eu faço questão de trazer referências aqui pra você. Viu? Então, muito cuidado com o conteúdo que você consome por aí. Aqui eu não vou vender ilusão, fantasia pra ninguém. Pra ninguém. Certo? Vamos começar então? Vamos lá. Um beijo, meus amores. Na respiração de fogo não deve ser feita se estiver só. Eu falei respiração, peraí, deixa eu lembrar.
É uma respiração mais avançada, esqueci o nome aqui agora. Eu falei para não fazer sozinho, é que tá um nome aqui na minha cabeça, não vem agora. Não é para fazer sozinho, porque a pessoa que não tem experiência, ela pode ter desmaio, viu? Pode ter desmaio. Se ela não tiver experiência, pode ter desmaio, porque ela é muito profunda. O Du te falando, teve muito pior do que aquele evento de 2020, um evento antes, aliás, vários, que desviou muito mais pessoas. Fabi, deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Será que é a luz da janela? Deixa eu ver aqui. Segura aí, segura. É o que eu consigo. Bora, vamos começar? Não, a paralisia do sono pode ser uma projeção astral. A paralisia do sono é quando você volta e não teve o encaixe, Lulu. O seu corpo sutil não encaixou direito na matéria. E aí, quando acontecer isso, só relaxa o corpo. Não faz nada. É a luz. Melhorou? Deixa eu desligar aqui, peraí. Aí ficou escuro agora, né? Viu, Lolo? Não faz nada, só relaxa o corpo. E fala, estou segura, eu comando isso daqui. Depois que você fizer isso, você não vai ter mais paralisia. Bora, vamos começar? Sejam todos bem-vindos a mais um sábado de Despertar Soberania, não é mesmo? É uma honra e uma alegria ter vocês aqui comigo em mais um encontro. Então, já se acomoda aí, se estiver de folga, coloca as perninhas para cima. Se você está fazendo aquele almoço delicioso, deixa a live aberta aí no seu celular e vamos juntos nessa jornada de hoje. E se você caiu aqui de paraquedas nesta live maravilhosa, deixa eu te situar para você não ficar perdido no rolê. No sábado passado, no episódio 1, sobre projeção astral, a gente abriu a caixa preta da Matrix. Eu te expliquei sobre a biologia por trás daquele susto de acordar com o corpo travado, não é? E desmascaramos a narrativa do sistema que tenta rotular a paralisia do sono puramente como um efeito químico, um estresse ou uma falha nas sinapses do seu cérebro. Nós provamos com base na ciência e no tratado de projeciologia do Dr. Valdo Vieira que esse travamento não é uma doença, é um fenômeno natural de desencaixe sutil, quando sua consciência, o corpo sutil volta e não encaixa de forma completa. Você tem a paralisia do sono, viu? E aí é a sua mente consciente acordando na fronteira dimensional, pegando a Matrix no pulo, viu? Então, quando você tiver essa paralisia do sono, não faça nada, simplesmente relaxe o corpo. Você está no comando. E fala isso para você mentalmente, eu estou seguro. Só isso, viu? Quando você passar a fazer isso, você não vai ter mais. Eu tinha muito. A partir do momento que eu entendi que eu estou no comando, nunca mais eu tive paralisia do sono, viu? Então, enquanto o seu corpo astral tenta se reacomodar no veículo de carne, no seu avatar, por isso que acontece a paralisia do sono. E se você perdeu o primeiro episódio, não se preocupe. Dá para você acompanhar tudo o que vamos falar hoje perfeitamente. E no episódio de hoje, nós vamos drenar toda a ignorância que o sistema injetou na sua cabeça sobre o extrafísico. Você vai entender a mecânica real do umbral e vai descobrir se o seu cordão de prata pode ou não ser cortado. O amiguinho aí diz que eu falo que as coisas que eu falo que todo mundo já sabe. Para ele, muita gente me manda no meu privado perguntando se ele vai morrer, se sair do corpo, se o cordão vai ser cortado. Eu recebo diversos relatos no meu privado. Então, amiguinho, de repente isso daqui para você é muito básico, né? Mas para a maioria das pessoas, não. E eu preciso de trazer essa claridade. E se algum espírito também de baixa vibração pode invadir o seu corpo enquanto você sai? Sabe o que um pastor andou falando por aí? Não pode fazer projeção astral não, porque senão a pessoa morre. Por isso que eu tenho que trazer essas coisas aqui. Nós vamos substituir então o pânico pelo conhecimento técnico de ponta. Então se você está pronto para deixar as velhas histórias de terror da Matrix para trás e quer assumir a sua soberania multidimensional hoje, bota fogo aí nesse chat. Bota fogo aí. O amiguinho diz que o que eu falo aqui é muito básico, ele pode pegar a malinha e assistir outra live super potente, muito aprofundada. Bora! Bora!
Anonymous, TX, como saber os compromissos que eu não cumpri por viagem astral? Eles não vão te falar, viu, Anonymous? Não vão te falar. Os mentores e etc e tal, eles podem te dar algumas dicas, algum ensinamento. Gratidão, Aline. Mas eles não vão falar para você, olha, você tem que perdoar o irmãozinho lá, viu? Não. É você que tem que ver isso aí, viu? Como muitas pessoas acham que os estrelosos não, que os irmãos das estrelas vão chegar aqui ajudar a gente, botar na nave, levar embora, não vai não, viu? Não vai. Ninguém vai fazer o trabalho sujo que nós temos que fazer aqui. Nós mesmos, nós. Então, para a gente começar a quebrar os mitos do invisível, eu quero saber quem aqui assistiu aquela série da Netflix, O Problema dos Três Corpos. Se você assistiu, você vai lembrar perfeitamente de uma cena. Os personagens colocam um capacete cromado super tecnológico que não tem fio nenhum, não tem tela. E no segundo seguinte, a consciência deles é jogada para dentro de uma realidade paralela hiperrealista. Eles sentem o vento, sentem o frio, conversam com pessoas, mas o corpo deles continua imóvel, sentado no sofá da sala. Sabe o que acontece? Sabe aquela tecnologia, aquele capacete? O que ele está simulando na ficção? É um desencaixe forçado da consciência. O sistema deles usa a tecnologia para criar um bug controlado no cérebro físico, para que o indivíduo experimente o que a gente chama de projeciologia de projeção mental. E aqui, meus queridos, a gente precisa fazer uma separação técnica muito bonita para você não confundir mais as esferas. Existe uma diferença brutal entre viagem astral clássica e projeção mental pura. Gratidão, Aline. Na viagem astral, que é o que a maioria das pessoas experimenta, quem se desprende do seu corpo físico para a quarta dimensão é o seu psicossoma, o seu corpo astral, o seu corpo das emoções. Lá na 4D, você ainda tem uma forma humana. Você voa, você sente o ambiente, você pode até visitar umbral ou colônias espirituais. No primeiro episódio, eu trouxe aqui alguns relatos meu e de pessoas que eu atendi, pessoas próximas de mim, certo? Hoje eu vou trazer outros relatos aqui para você poder entender como funciona o umbral do outro lado. Mas é na projeção mental que é o nível que o capacete do filme simula. O seu espírito deixa o corpo astral para trás e viaja usando o metalsoma, o seu corpo mental puro, em direção à quinta dimensão para cima. E nesse estado, você não tem braço, não tem perna, não tem forma de bicho ou de gente. Você é apenas um ponto de consciência pura, um foco de inteligência e percepção operando além da forma, em esferas de puro conhecimento. Ah, mas isso é pura ficção científica. Será? Se a gente olhar para os documentos oficiais que a própria CIA, falei, né? Desclassificou há alguns anos, você vai ver que o governo americano gastou milhões de dólares no famoso projeto Stargate. Ah, mas isso é coisa de constipação para o nariz de todos. Será? Eu já trouxe relatos aqui, sábado passado, de algumas projeções que eu fiz, eu mesma, eu e um grupo que eu participava. Então, não é historinha, não. A gente tem condições de ir em certos lugares, descrever lugares, pessoas, viu? Então, só que eles, lá no filme, não usavam o desencaixe total do corpo astral mental. Eles usam uma técnica chamada visão remota, que não é teoria da constipação para o nariz de todos, não, viu? Na visão remota, o agente militar não sai do corpo físico. Eu tô falando aqui do militar porque é daquelas 3 letrinhas C de casa, I de igreja, A de amora. Mas como eu disse, eu mesma já experimentei isso. O espírito continua 100% acoplado na carne, mas através de um treino absurdo de foco e de frequência cerebral, a mente desse militar projetava uma espécie de sonda de percepção para enxergar um alvo distante na própria matéria, e não importa qual a localização do planeta ou fora dele, para você ter uma ideia. Os caras conseguiam descrever bases militares soviéticas secretas e militares a milhares de quilômetros de distância, trancado dentro de uma sala escura em Maryland. Olha o tamanho do poder que a Matrix tenta esconder de você, rotulando tudo como distúrbio do sono. A sua mente é uma tecnologia quântica livre. Ela não precisa de um capacete cromado da Netflix para quebrar as barreiras do espaço e do tempo. Ela só precisa que você assuma o controle do seu painel. Exatamente. Agora que você já entendeu o quanto a sua mente é poderosa, vamos arrancar pela raiz os 2 maiores medos que travam 90% das pessoas que começam a despertar. O primeiro grande fantasma da Matrix é: e se eu sair voando por aí e o meu cordão de prata se romper ou quebrar? Eu morro lá no astral? Alguém pode me matar?
Vamos para a técnica. O pesquisador Robert Bruce, no tratado Astral Dynamics, e o professor Valdo Vieira explica que o cordão de prata não é uma corda de nylon que se corta como a tesoura no astral. Era um feixe de energia de altíssima potência que liga o seu corpo astral ao seu corpo físico. Ele tem uma elasticidade infinita e uma segurança quântica absoluta. Na verdade, o maior perigo do cordão de prata, o maior perigo não é o cordão de prata, ele se quebrar ou ser cortado. O maior perigo é ele te puxar de volta rápido demais. Qualquer barulho no seu quarto, qualquer oscilação no seu batimento cardíaco, ou se você simplesmente sentir um medinho lá fora, o cordão de prata ativa o mecanismo do retropuxão magnético. Ele funciona como um elástico super potente. E ele te puxa na velocidade da luz de volta para o seu corpo. É por isso que você acorda com aquele tranco na cama, sentindo o coração acelerado. Você só pode morrer na matéria quando o seu corpo biológico falhar de verdade por velhice ou doença ou por acidente. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Quando eu falo em acidente ou tragédia, eu quero que você entenda que existe uma programação que você e os seus mentores fizeram lá, antes de você encarnar. Ninguém parte daqui antes do programado. Ah, mas e se a pessoa desviveu? Ah, se ela desviveu, ela descumpriu. Então, até lá, o seu cordão é indestrutível. E o segundo medo e campeão da bilheteria no meu direct. E se eu sair do corpo e um espírito de baixa vibração, meu obsessor, entrar no meu lugar e roubar a minha carcaça? Preste muita atenção na mecânica energética aqui, para você nunca mais cair nessa ilusão. O seu corpo físico não é um carro abandonado com a chave na ignição, onde qualquer um pode entrar e sentar e sair dirigindo, não. Você e seu corpo físico possuem uma assinatura energética única, um endereço IP espiritual exclusivo que só responde à sua consciência. E falando em assinatura energética, é pela sua assinatura energética alinhada, o seu corpo biológico sem ruído, que a sua família estelar te localiza do outro lado do véu. Certo? Para uma consciência se acoplar no seu sistema nervoso central, ela precisaria ter exatamente a mesma frequência, a mesma densidade e a mesma compatibilidade atômica que você. E isso é magneticamente impossível. Você é o único dono legítimo do seu avatar, do seu corpo. Quando você se projeta, você deixa o seu duplo etérico, que é o seu corpo energético, fazendo a segurança do seu corpo como um alarme de alta voltagem. Nenhum espírito consegue passar por essa barreira. O máximo que um obsessor brincalhão pode fazer é te encontrar do lado de fora e causar um medo para você se puxar de volta. Só isso. Viu? Só isso. Você percebe como o sistema te cria medos irracionais para você continuar trancado na matéria? Igual muitas pessoas, inclusive um pastor que fala que você não pode fazer uma projeção astral. Olha, para você que está chegando aqui agora, eu faço projeção astral desde quando eu me entendo por gente. Desde quando eu comecei a andar. Então, o seu avatar é blindado e o cordão é a corda de segurança quântica. E você está seguro. Beleza? Almas lindas, um beijo! Dutti, Nai, por favor, se você ler meu comentário, você pode falar sobre a série O Fim da Infância? Eu não vi ainda, mas eu posso falar. Vou falar, Dutti, vamos trazer sábado, domingo agora, amanhã às 20h30. Eu vou comentar sobre o avatar que a Ajuda pediu e vou comentar, deixa eu anotar aqui antes que eu esqueça, O Fim da Infância? Deixa eu anotar aqui. Vou comentar. Gratidão. O Fim da Infância. O Fim da Infância. Anotei aqui. Vou comentar amanhã na live de domingo, às 20h30. Vou fazer um compilado legal sobre o filme Avatar, que a Ajuda pediu, e vou trazer o seu, a análise do seu filme. Gratidão, Sabrina. Olha, tenham paciência aí, viu? Que essa claridade, que esse embaçamento, porque é a claridade aqui, tá? Eu tentei ajeitar, mas não deu muito certo. Sábado que vem o melhor. Beleza? Vamos continuar então? Agora que a gente limpou o lixo do medo da nossa mente, vamos subir um nível técnico desse tabuleiro. Vamos falar então sobre a física quântica por trás da viagem, entender como a sua consciência escolhe, sim, o veículo certo.
dependendo da altitude vibracional que você quer alcançar no invisível. E sim, meus queridos, você não tem apenas um corpo espiritual, você tem vários veículos de manifestação. E cada um deles está sintonizado com uma dimensão específica do universo. Quando você experimenta o desencaixe clássico e sai flutuando por aí na quarta dimensão, porque é assim que a gente sai, que é o plano astral, o veículo que você utiliza se chama psicossoma. E o psicossoma é o seu corpo astral, o corpo das emoções. Por que eu tenho que explicar tudo isso? Para você entender exatamente a mecânica e não ser passado para trás. Você tem que entender como é que funciona a projeção astral. Eu poderia trazer aqui um conteúdo denso de muitas coisas, mas eu estou fazendo um resumo em 3 episódios. E sábado que vem nós vamos falar especificamente só das técnicas. Beleza? Então lá você ainda se parece com um ser humano. Você se olha, vê braços, pernas, rosto, porque ele é moldado pelo seu autopensamento. Só que na quarta D, na quarta dimensão, você ainda sofre uma espécie de gravidade no ambiente astral. Se você estiver muito denso ou carregado com emoções pesadas, você sente o seu corpo astral pesado, caminha com dificuldade e voa bem baixinho. E tem mais, na quarta dimensão, você plasma suas próprias roupas, sim, e aparências de forma inconsciente baseada no seu padrão mental. E deixa eu te explicar a física por trás desse plasmar. Muita gente acha que essa mentalização é só imaginação boba. Para nós aqui do Ocidente pequenos, né, crianças. Mas, na verdade, a engenharia quântica, na densidade da matéria, na 3D, para você construir uma cadeira, você precisa de tempo, esforço e ferramenta física, porque a matéria é lenta, não é mesmo? Mas, no plano astral, na quarta dimensão, a substância que molda o ambiente é o fluido cósmico. É infinitamente mais sutil e responde diretamente ao magnetismo do seu pensamento. Então, quando você fecha os olhos e mentaliza um escudo, aqui acordado consciente, tá? E quando você fecha os olhos e mentaliza um escudo dourado ao seu redor ou uma esfera de luz que a gente usa no Qigong com as suas mãos, o seu pensamento atua como um colapso de função de onda instantâneo. Você plasma sim, mas você pode não ver, mas você plasma sim. Quando você imagina um escudo te protegendo em volta de você ou a esfera dourada usada no Qigong, você está plasmando sim. Mas não é só uma vez que você faz isso, é com constância. Você pode não ver, você pode até não sentir, mas está plasmado. A sua mente emite uma frequência que condensa e dá forma a essa energia sutil na hora. Lá fora, o que você pensa cria forma instantânea. Pensou no escudo? Ele vira uma barreira real de proteção na contraparte energética. Pensou em roupa? O seu psicossoma se veste dela. A sua imaginação é literalmente a sua ferramenta de construção no invisível. E eu já falei aqui, eu acho que no sábado anterior, já falei em vídeos que eu fiz, que a sua intenção significa muito antes de você fazer a projeção astral. Deitado lá na sua cama, se preparando, você deve intencionar e plasmar a sua roupa. Porque eu não sei se você sabe, muitas vezes, quem dorme pelado aí, vai se ver do outro lado sem roupa. Então, antes de dormir, plasme a sua roupa como que você quer se ver do outro lado, viu? Muitas vezes a gente não tem consciência do outro lado e o próprio mentor plasma uma roupa em você, tá bom? Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que existe um nível acima, existe o desencaixe do desencaixe. Quando você eleva sua frequência a um nível absurdo de pureza e lucidez, ocorre um fenômeno que o professor Valdo Vieira chama de segunda morte temporária. Alguém já experimentou isso? Coloque aí no chat para mim. O seu próprio corpo astral fica para trás, descansando. E a sua consciência dá um salto quântico direto para a quinta dimensão, para cima, para o alto, para o plano mental puro. E nesse momento, quem assume o comando é o seu metal soma, o seu corpo mental. E deixa eu te contar uma coisa. A experiência no metal soma é indescritível. Lá, você não tem braço, não tem perna, não tem forma de bicho ou de gente. Você não precisa de olhos para ver, ou de ouvidos para ouvir. Você experimenta a realidade sendo puro ponto de luz. Um foco de inteligência e percepção total. No plano mental não existe tempo, não existe espaço, não existe ilusões de forma. Você acessa o conhecimento puro, autocrítica, universal, e entende a engrenagem do cosmo por pura intuição instantânea. É o estado de maior liberdade que uma consciência pode experimentar fora do seu avatar. Olha a diferença da altitude que eu te trouxe aqui hoje.
Na quarta D, você sente e interage. Na quinta dimensão, você sabe, compreende a verdade nua e crua. O sistema quer que você passe a vida inteira achando que é esse amontoado de carne e osso aí, só nesse avatar. Enquanto a sua consciência é capaz de dar um upgrade de veículo e navegar pelas esferas mais puras do universo. Gratidão, Duce. E quem aqui já sentiu, mesmo que por um segundo, essa sensação de ser apenas um ponto de consciência puro, gigante, sem formato nenhum? Conta aí pra mim no chat. É lindo, é maravilhoso. Eu já tive a experiência de ser levada para uma nebulosa. É indescritível. Não precisa acreditar em mim também, não. E para você nunca mais confundir os canais, vamos desenhar agora um quadro comparativo definitivo na sua mente. Pensa comigo. A espiritualidade e os fenômenos psíquicos não são uma massa cinzenta de mistério. É técnica. É tecnologia de consciência. Existem 3 caminhos principais que a sua mente pode usar para romper a barreira do corpo físico. Então vamos colocar os 3 lado a lado. O primeiro caminho é a projeção astral clássica. Aqui, a gente já viu anteriormente, o foco é a vivência. O seu veículo é o psicossoma, o corpo das emoções operando na 4ª dimensão. Na projeção astral, você sai do corpo e você sente o ambiente. Você abraça um mentor, você conversa com o espírito, você interage com as energias densas do umbral ou sutis de colônia. Você tem a sensação tática, ou a sensação tátil. O cenário é plástico e você se move pelo espaço como se estivesse no mundo físico, só que sem as amarras da matéria. O segundo caminho é a projeção mental. E aqui o foco muda completamente. O foco é sapiência. Você dá um upgrade de veículo, deixa o corpo astral para trás e opera puramente no seu metal soma, na sua 5ª dimensão, na 5ª dimensão para cima. E na projeção mental, meus queridos, você não tem olhos astrais para ver, nem mãos para tocar. Você não vê uma paisagem, você simplesmente sabe. A sua consciência capta, decodifica blocos inteiros de pura informação, verdades cósmicas e ideias originais de forma instantânea. É a lucidez em puro estado, livre de qualquer emoção ou forma geométrica. E o terceiro caminho que o sistema usou muito durante a Guerra Fria é a visão remota. Aqui o foco é a espionagem psíquica. E a diferença mecânica é brutal. Na visão remota, você não sai do corpo. O seu espírito continua 100% acoplado e trancado aí, no seu corpo, na sua carne, na nossa 3ª dimensão. O que você faz é esticar uma linha de percepção da sua mente, como se estivesse enviando uma sonda quântica ou uma câmera espiã até um ponto distante da matéria, do seu corpo. Diferença crucial. Na visão remota, você não sente, não interage com o plano espiritual. Você não vai ver mentores ou obsessores pelo caminho. Não é esse o objetivo, ok? Mas, você pode sim encontrar pelo caminho consciências do bem, do mal, como você queira nomear aí. Você está apenas observando a matéria à distância através de da sua tela mental. O que é essa tela mental que a gente vive falando? Seria o 3º olho, praticamente. Consegue perceber a engenharia? Vivência na 4ª D, sapiência na 5ª dimensão e na 3D, observação. Você é uma máquina multidimensional completa e a Matrix quer que você use essa tecnologia apenas para rolar o feed do seu celular e pagar boletos. Então responde para mim, de acordo com o perfil de vocês, o que mais brilha os olhos de vocês experimentar? A vivência da projeção astral ou a sapiência da projeção mental? Conta aí para mim no chat. Daqui a pouquinho eu vou pro chat responder as perguntinhas. Bom, agora nós vamos entrar no terreno que a Matrix mais usa para manipular a humanidade pelo medo. Vamos falar sobre umbral? Hoje eu trouxe bastante coisa aqui. E a primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte, é de esquecer de vez aquela visão mitológica e dogmática do inferno de fogo e enxofre. Umbral não é castigo geográfico criado por um deus punitivo para te queimar se você for mal, não. Umbral é pura física, explicada pela lei da afinidade sintônica. Pensa comigo, o umbral nada mais é do que uma criação coletiva feita através do magnetismo mental da própria humanidade. Ele funciona como um espelho psíquico gigante da crosta terrestre. Assim como é em cima, é embaixo. Todas as mentes que vivem presas no ódio, na culpa, no vício, na ganância e no medo, emitem ondas energéticas densas que se acumulam por atração magnética na 4ª dimensão mais baixa. Semelhante atrai semelhante. O umbral é uma região de densidade energética provocada por nós mesmos.
E se você se projetar para lá, você não vai encontrar demônios com chifres. Pode ser que encontre? Ah, pode ser, porque lá a gente plasma tudo, né? Você vai encontrar consciências humanas desencarnadas que continuam presas nas mesmas ilusões e dores que continuam quando estavam na carne. Entendeu? Por que você tem que sair daqui limpo, no seu corpo biológico, na sua mente, no emocional, com os problemas resolvidos, alinhado, consciente? É disso que fala o livro Tibetano dos Mortos. É sobre você sair daqui consciente. Não fala de morte. E quais são os perigos reais lá fora? Porque tem uns periguinhos, tem uns perigos, preste atenção. Porque o perigo não é o monstro do filme do terror que vai te morder ou te rasgar, não. Afinal, você em espírito, você é indestrutível. Os perigos reais do umbral são muito mais sutis. O primeiro é o assédio ideológico. São os espíritos inteligentes que tentam te manipular psicologicamente, jogando as suas culpas e vaidades para te desestabilizar. O segundo perigo é a plasmagem dos seus próprios medos. Lembra que a quarta dimensão é plástica? Se você entrar lá com medo de assombração, a sua mente vai plasmar o seu pior pesadelo na sua frente, na velocidade do pensamento. Você vira vítima da sua própria mente. E o terceiro é o vampirismo energético. Entidades densas que tentam sugar a sua energia etérica, o seu ectoplasma, porque eles estão desesperadas por sensações físicas que eles não têm mais. Mas quer saber qual que é o pior vilão que te faz cair nessas armadilhas? Não está lá fora, está aí dentro de você, é o seu próprio ego. O maior obstáculo da lucidez astral é o orgulho. Aquele desejo inconsciente de ser o super protetor, o herói das galáxias, o salvador do umbral que vai descer lá para resgatar todo mundo sozinho. Quando você entra no invisível, inflado pelo ego, você sintoniza, presta atenção, você sintoniza na hora os líderes do umbral. Ah, porque não sei se você sabe, lá tem os chefões. Tem sim. E eles farejam a sua vaidade a quilômetros de distância. E você vira marionete deles. O ego bloqueia sua lucidez e te faz ser manipulado, feito um bonequinho no tabuleiro deles. No extrafísico, a sua única blindagem real é a sua cosmoética, a sua humildade técnica. Entendeu a mecânica do jogo? O umbral é só frequência e a sua blindagem é o seu padrão mental. E agora, eu trouxe aqui 2 relatos sobre essa vivência lá no umbral. Então, o primeiro testemunho de projeção consciente é o relato de JM. Ele é um projetor astral, simplesmente. Abre aspas. Afastei-me do corpo físico com lucidez total, mas imediatamente senti o ar pesado, denso, como se estivesse nadando em um óleo invisível. Eu estava no que chama de crosta umbralina. O que mais me chocou não foi a escuridão, mas a arquitetura do lugar. Eu andava por ruas que pareciam uma cópia distorcida e suja de uma metrópole humana. Havia prédios cinzentos, com texturas que pareciam paredes descascadas misturadas a uma substância viva biológica quase gelatinosa, pegajosa. As construções ali não eram feitas de tijolos, eram plasmadas pela mente coletiva de milhares de espíritos retidos na mesma faixa vibracional. Vi um grupo deles aglomerados ao redor de uma estrutura que imitava um bar. A energia era tão densa que eu conseguia cheirar o mofo e o metal oxidado. Quando tentei me aproximar para puxar um deles pela lucidez, senti meus próprios pés afundarem no chão plasmado, como se o ambiente daquele lugar quisesse me tragar para a mesma ilusão. A geografia do umbral é viva. Ela se molda e se alimenta do que os avatares desencarnados ainda carregam no próprio âmago mental. Fecha aspas. O segundo relato é sobre o ecossistema da lama biológica e a frequência do medo. O testemunho de projeção de um projetor consciente, ele se identifica como AL. Ele é um projetor e amparador. Abre aspas. Em uma missão de amparo técnico, na transição de uma das zonas mais profundas do umbral, o cenário que encontrei parecia saído de um filme de ficção científica distópica, mas era absolutamente real. Não existia vegetação natural. A natureza ali era uma simbiose de lama escura, poças de um líquido viscoso,
que parecia petróleo e uma névoa magnética que impedia os recém-desencarnados de olharem para cima. O mais impressionante foi observar como o relevo geográfico mudava de acordo com o desespero do grupo que habitava aquela região. Quando o pânico coletivo aumentava, o solo parecia se contrair, criando fendas e vales ainda mais profundos. É um ecossistema perfeitamente simbiótico. A mente cria o cenário enferrujando o cenário, reforçando a prisão mental do espírito. Compreendi ali que o umbral não é um castigo geográfico criado por uma força externa, mas uma extensão biológica e energética do tabuleiro humano que a própria consciência insiste em continuar alimentando. Fecha aspas. Continuando. Na década de 1950, Robert Morrow era um homem de negócios totalmente cético e pragmático. Ele começou a vivenciar os primeiros estados de projeção involuntária, que mais tarde ele detalhou em sua obra clássica Viagens Fora do Corpo. Eu sempre estou trazendo o nome dos livros aqui, porque de repente você quer se aprofundar nesses assuntos, então tá aí um dos livros, Viagens Fora do Corpo. Também tem o livro do Wagner Borges, que é muito bom. Ele também é um projetor consciente há muitos anos, desde quando entende por gente. Saulo Caldeirão também, mas o Saulo não tem livro, pelo menos eu não tenho conhecimento, mas o Wagner Borges tem, Valdo Vieira também tem, tá? Então, se você quiser aprofundar, tá aí as referências. Então, no início, Robert Morrow, ele não foi recebido por um cenário pacífico ou mentores iluminados do outro lado, não. O choque com o invisível foi brutal. Durante a fase de decolagem, no exato momento de transição em que a consciência começa a se descolar da biologia do corpo e o corpo físico entra no estado de paralisia, Morrow passou a ser sistematicamente atacado por consciências do outro lado. Ele relatava a presença de formas escuras, silhuetas de sombra que rondavam seu quarto e avançavam em sua direção. Preste atenção nesse relato aqui, viu? Porque eu recebo muitos relatos de pessoas sobre isso aqui. Então, Morrow, em seus relatos, ele descrevia a sensação visceral de garras extrafísicas, prendendo seus membros e presas rasgando seu campo energético. Esse pavor paralisante que disparava os seus batimentos do seu coração físico na cama gerou um looping de terror tão profundo que o fez cogitar abandonar completamente suas pesquisas, acreditando estar diante de uma ameaça espiritual real ou de uma loucura biológica. Mas a grande virada de chave da jornada de Morrow aconteceu quando ele cansou de atuar como um caça, como sendo a caça aqui no tabuleiro extrafísico, né? Percebendo que a fuga e o pânico biológico só alimentavam o fenômeno, ele tomou uma decisão drástica em uma noite de decolagem. Em vez de recuar e forçar o retorno ao corpo físico, ele ativou o seu observador interno. Quando essas formas de sombra avançaram, Morrow estabilizou a sua energia. Isso é estar consciente. Sustentou a lucidez e, em um ato de pura coragem, avançou contra a silhueta escura, agarrando as suas mãos extrafísicas para exigir ver o que ela realmente era. E ao sustentar o foco e cortar o suprimento do medo, Morrow percebeu que a densidade do monstro começou a evaporar instantaneamente. E conforme a sua energia se acalmava, a criatura aterrorizante encolheu, perdeu as garras e dentes e transformou-se em duas pequenas e inofensivas formas trêmulas que logo sumiram. E ele descobriu que a criatura não tinha força própria. Era uma plasmagem hipertrofiada do seu próprio medo do desconhecido. Ao fazermos a engenharia reversa dessa experiência de elite, a gente decodifica a mecânica do umbral do próprio ego. No ambiente extrafísico, o pensamento e a emoção funcionam como matéria maleável, moldando instantaneamente o que chamamos de formas-pensamentos. O lixo psíquico e emocional que acumulamos no dia a dia, a culpa, a insegurança, a raiva contida e o pavor ancestral da morte, olha só, o pavor ancestral da morte fica impregnado em nós. No momento em que a consciência se projeta para fora do corpo, essa carga densa é projetada ao redor como uma tela holográfica viva. Se a consciência vibra na frequência do desamparo do pânico, o sistema lê uma assinatura e plasma imediatamente o cenário correspondente. Em termos claros, se você vibra na frequência da presa, a mecânica do sistema plasma o seu predador. Os demônios que assombram o extracorpóreo são, na maioria das vezes, o espelho do próprio ego do avatar que ainda não despertou, ou seja, ainda está apenas um acordado.
E eu já trouxe aqui a diferença do acordado do desperto. E para você entender o amparo sobre a ótica da engenharia extrafísica, é preciso desconstruir as visões romantizadas. Valdo Vieira introduziu o conceito que o projetor consciente atua muitas vezes como uma isca humana lúcida nas dimensões mais densas. E aqui eu quero trazer sobre o assunto dos trabalhadores da luz do outro lado. Viu? Espíritos profundamente retidos na frequência do umbral estão sintonizados em uma vibração tão baixa que se tornam incapazes de enxergar ou interagir com os mentores extrafísicos, cujos corpos energéticos vibram em frequências sutilizadas demais. E é aqui que o projetor consciente, você, meu amigo e minha amiga, encarnado, você atua aqui agora, muitos de vocês. Aquele que possuindo um corpo físico, ele carrega consigo uma quantidade massiva de energia densa e vital, o ectoplasma. Ao projetar-se lucidamente para essas zonas escuras, o projetor serve como uma ponte, gratidão, uma ponte de acoplamento. Os espíritos sofredores conseguem enxergar, tocá-lo em nós, que vamos lá do outro lado consciente ajudar. Justamente por causa dessa densidade compatível, permitindo que o amparador técnico, o mentor no caso, intervenha no ambiente onde os mentores, os guias, não conseguem atuar de forma direta, visível. A causalística de Valdo Vieira revelaram nos bastidores de missões complexas em verdadeiras crateras e aglomerados urbanos plasmados no umbral profundo. O trabalhador, o trabalho de limpeza da lama biológica energética exige precisão cirúrgica e domínio técnico das faculdades do corpo espiritual, o psicossoma, utilizando a volitação para se deslocar com segurança acima das correntes magnéticas e densas. O amparador aplica a exteriorização de energia terapêutica diretamente sobre os campos das estruturas, dos desestruturados, né, daquelas consciências que estão lá. A desobsessão técnica no extrafísico envolve o encapsulamento magnético de energia deletéria e miasmas para evitar a contaminação do ambiente, seguido pelo choque de lucidez. E esse choque consiste em direcionar uma carga de energia vital diretamente na contraparte energética do espírito desencarnado. Muitas vezes encontra-se em estado de monodeísmo, ideia fixa, ou catalepsia mental, sem sequer ter consciência de que já perdeu o corpo físico. Muitas consciências do outro lado não entenderam que já partiram dessa daqui, viu? Após a estabilização e resgate técnico, os espíritos assistidos são transferidos e encaminhados para as bases de apoio e comunidades extrafísicas mais sutis, postos de socorro, onde receberão o tratamento e a reurbanização consciencial necessária. No entanto, a missão do projetor consciente, você, só termina quando ele realiza a sua própria asepsia. Ao manipular energias tão densas, há um risco real de impregnação e contaminação biológica reversa. Por isso, Valdo Vieira sempre enfatiza a urgência da autodefesa. Antes de você fazer a projeção, se preparando para dormir, é necessário que você faça a proteção. Eu já coloquei lá no grupo do TÉ, que termina com o GRAM. Se você não entrou no nosso grupo ainda, entre lá. Lá tem essa técnica que chama-se escudo de titã. É uma preparação antes de você dormir, tá? E aí, você também precisa de fazer a higiene energética através da instalação do estado vibracional, que eu também já expliquei em outros vídeos aqui sobre o EV. O EV você deve fazer antes de dormir, se preparando para a projeção astral. E num outro horário do dia também, tá? E também tem a técnica do balonamento que eu trouxe aqui no sábado anterior, que é como se fosse uma higiene do nosso corpo sutil, que é necessário fazer sim, viu? Como tomar um banho, a higiene do nosso corpo sutil se faz necessário. E aí, ao dinamizar o máximo a circulação fechada das suas próprias energias, antes de reentrar no corpo físico, o avatar limpa o seu campo de quaisquer parasitas ou resquícios magnéticos, garantindo que não trará lixo psíquico do umbral para o seu cérebro físico ao acordar. Tá bom, meus amigos? Gratidão. Vamos lá responder as perguntinhas? Bora! Fabi já assistiu Matrix Revolution. Aline me mandou uma mensagem aqui. Tenho umas dúvidas. Se você pode me chamar no privado? Claro que pode, Aline. Viu? Pode me chamar aqui no privado. Darlene, então tudo é mudança da nossa mente. Projeção, cura. Viajar, tudo é mente. Tudo é mente, Darlene. A gente tem que mudar o nosso padrão mental, minha querida. Viu?
E é devagar, no nosso tempo, viu, Darlene? Aline. Maria Cida, minha querida, bom dia, boa tarde já, né? Pretinha, boa tarde. Deixa essa perguntinha aqui para mim. Alexandre, já estamos nesse reino passado em corpo físico por 16 vezes. Essa é a última. Alexandre. Alexandre. A Aline falando. Eu vi um vídeo do pastor justamente quando ele estava começando a ter vontade de meditar. Pois é. Eles falam que meditar é coisa de bicho grilo, que eles dizem por aí, que não pode fazer projeção astral. Renata, a gente faz algum contrato para estar aqui? Sim, Renata, fazemos sim contratos, fazemos. Só do fato de você vir aqui com algumas pessoas que você tem que resolver algumas questões, é um contrato. É um contrato. Coisinhas que você tem que resolver com pessoas, é um contrato. Viu? Aline, um beijo, minha querida. Deixa aqui sua perguntinha. Olha, eu trouxe aqui falando hoje, no começo da live, sobre a série O Problema dos Três Corpos. Fabi falando, muito importante ter mente sã, justamente por isso. Isso. Luciano, esses dias tenho sonhado muito ajudando pessoas do outro lado. Ótimo, Luciano. Então você está ajudando mesmo. Viu? Com certeza. Com certeza. Muitos de nós somos levados lá para ajudar. Muitas pessoas, às vezes, é levado para ajudar lá no terremoto, dos desencarnados. O que o éter tem a ver enquanto meio de condutividade das vibrações? Olha, o éter, ele está aí no ar para todo mundo, né? Como já dizia Tesla. Viu, Logan? Isso faz parte da nossa vibração, da frequência, tudo isso. Lolo, esquizofrenia pode ser de origem espiritual? Tem uma irmã que tem muitas alucinações. Pode sim, viu, Lulu? Pode sim. E tem que ser muito bem investigado sobre a esquizofrenia. Muito bem investigado. Que muitos diagnósticos é dado errado porque essa pessoa é médium e ela precisa trabalhar isso. Um médium que vem aqui encarnado, ele tem que trabalhar isso. Não é igual a maioria de nós que somos sensitivos. Beatriz, eu sinto que hoje em dia acontecem muito mais situações para me causar desequilíbrio do que para te equilibrar. Então, e aí, Beatriz, você tem que observar, né? O que essas situações que estão aparecendo na sua frente está causando desequilíbrio. E aí também é aquele jogo. Eu falo que aqui é um jogo. Você tem que ter maturidade, consciência, eixo para você entender que muitas situações é colocado na nossa frente para a gente ver como é que nós vamos passar por isso. Esse é o lance. Entendeu? Sebastião, beijo. Entendeu? Muitas situações é colocada na nossa frente para ver como é que nós vamos desembrulhar isso, como é que nós vamos passar por isso. Alexandre, depois que saímos do corpo, somos perseguidos por seres que trabalhamos para eles. Nem sempre, Dutti. Como que você... Lembra que eu falei aqui, semelhante atrai semelhante? Eu, quando eu vou fazer projeção astral, eu não fico indo para esses lugares, não. Eu faço intenção, eu estudo do outro lado, eu sou levada para outros planetas, não tem nada disso. Kátia Oliveira Nutrição. Não sei o que é o nome do blog que você está falando aí, mas aqui o canal chama-se Construindo o Novo Humano. Inclusive, se você não me segue lá no You, que termina com Tube, já me segue lá, Construindo o Novo Humano. Se você não entrou no nosso grupo do TEC, que termina com Gran, aproveita, o link está aqui na bio do canal. Thaleson, visão remota é uma coisa, projeção mental é outra. Legal. Então, a Renata perguntou dos contratos. Você vir aqui encarnado com certas pessoas para resolver as situações é um contrato. Por exemplo, você e o seu filho, você e o seu irmão que tem desentendimento, é um contrato. Vocês têm que resolver algumas coisas aqui. Val Divino. Quando alguém perfura o corpo físico com agulhas para fazer uma tatuagem, a aura é? Não.
Se ela não conseguir. O corpo vita? Não. Olha, não tem nada a ver. Se você vai ter a sua marca lá no seu corpo sutil, a primeira camada, vai ter. Vai ficar igual uma sombra ali, né? Mas isso não impede de você fazer a projeção astral, não significa que você é uma consciência densa, não significa que você vai atrair consciências negativas. Uma tatuagem não define a consciência, viu? Independente do que seja, o desenho que for. Certo? Marecido, o nome do filme que eu falei é a série O Problema dos Três Corpos, é esse? Não, é verdade que pode ocorrer homem no corpo? Pode, entendi. Pode, mas aí é o que eu falei, semelhante atrai semelhante, né? Se você estiver com pensamentos desse tipo, porque eu conheço um rapaz que ele tem, assim, muitos desejos. E do outro lado, ele se enroscou lá com uma consciência, e essa consciência se plasma como uma mulher linda, bonita, mas na verdade era outra coisa. Lux, estou em um emprego que está me sufocando, algo está me dizendo para sair. Cai fora então, Lux, arruma outro emprego. Viu? Não fica num emprego que não conversa com você mais, não tenha medo. Não tenha medo. Sebastião, eu tenho muito zumbido no ouvido. Nesse momento estou com zumbidos. Pode ser o seu próprio campo se ajustando. Viu, Sebastião? Se não for nenhum problema físico, né? Pode ser o seu próprio corpo se ajustando. Pode ser uma consciência que está se aproximando de você? Pode. Ó, a quarta dimensão está aqui. Tudo acontece aqui junto. Dimensão é frequência. E a gente atrai o semelhante. Viu? A gente atrai aqueles obsessores, aquilo tudo está sendo ressonante conosco. Como está o nosso pensamento, como está a nossa casa, como está tudo. A gente tem que analisar tudo isso. Certo, meus amores? Alguém falando aqui, esses pensamentos de desviver. Não é bom, viu, Sabrina? Porque você vai atrair esse tipo de consciência. Você vai atrair obsessores para ficar buzinando aqui na sua orelha. Começa a ver coisas legais, assim, mantra, colocar música boa. Não fique vendo vídeos de tragédia. Não alimente, não dê comida para quem está com fome. Viu? Eu quero dizer, consciência. Se você está dando alimento para essas consciências, você está alimentando elas ficarem em cima de você, buzinando na sua orelha. Esses pensamentos, na maioria das vezes, vêm de fora, não é de você. Então começa a se ligar a vídeos bons, mantras, a vídeos que te elevam, não te deixa para baixo. Beatriz, então, amigos, casais brigando na minha frente, não convive com essas pessoas. Uber de mau humor, blinda, sai de casa já blindada, Beatriz. Não se ligue a essas coisas, você tem que blindar. É a gente ter essa vida aqui, viver essa experiência da melhor maneira, sem estar no meio do caos, sem participar do caos, é você blindar. Certo, meus amores? Olha, se alguém quiser me chamar no privado aqui, no TikTok, pode me chamar no privado. Se eu demorar a responder, aguenta que eu respondo. Viu? Gilva, saudações. Sou estudante gnóstico desde outras existências. Nossos encontros são no mundo astral. No mundo astral. Aham. Isso aí. Beleza! Olha, eu quero agradecer os moderadores incríveis que estiveram aqui para me ajudar a blindar o chat contra o ruído da Matrix. Ah, você galáctico, galáctica, que esteve aqui comigo nesse sábado maravilhoso, eu só tenho a agradecer de coração. Muitos aí estão sempre acompanhando as lives, estão ajudando a responder também, estão sempre participando. E vocês, preste atenção. Os que estão sempre aqui comigo me acompanhando, eu não sustento isso aqui sozinho, não. Vocês me ajudam a sustentar a egrégora de vários avatares que estão chegando, vários que estão ficando, uma egrégora do outro lado, viu? Porque eu não sei se você sabe, consciências ficam aqui do meu lado, os mentores trazem essas consciências que estão perdidas, que não aceitaram o desencarne ainda, para escutar alguma coisa que eu tenho para dizer. E eu preciso de você para ajudar a sustentar essa egrégora, porque eu não faço nada sozinha. Tá bom, meus amores? Um beijo amanhã, às 20h30, live Tire Porrada e Bomba. Tá bom, meus amores? Um beijo, um excelente sábado para todo mundo e a gente se vê amanhã, às 20h30. Tchau, tchau.